Juízes capítulo 14. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse, porém, Sansão a seu pai, toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E, chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas, e mel. E tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, permiti-me propor-vos um enigma, se nos 7 dias das bodas o decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles, propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão, persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse, tão somente me aborreces, e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma, e não mo declaraste a mim. Respondeu-lhe ele, eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e to declararei a ti. Assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava, então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão, que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele, se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma. E, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servirá de paraninfo. Juízes capítulo 15. Alguns dias depois disso, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, e disse, entrarei na câmara de minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe, na verdade, pensava eu que de todo a aborrecias, por isso a dei ao teu companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela sua irmã mais nova. Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes disse, de agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos e, juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus, quem fez isto? Respondeu-se-lhes, Sansão, o genro do Timnita, porque este lhe tomou a sua mulher, e a deu ao seu companheiro. Subiram, pois, os filisteus, e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão, é assim que fazeis.
pois só cessarei quando me houver vingado de vós. E de todos desbaratou, infligindo-lhes grande mortandade. Então desceu, e habitou na fenda do penhasco de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá, e estenderam-se por Lei. Perguntaram-lhes os homens de Judá, por que subistes contra nós? E eles responderam, subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Tornaram-lhe eles, descemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe responderam, não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos, e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no do penhasco. Quando ele chegou a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, estendendo a mão, tomou-a e com ela matou 1.000 homens. Disse Sansão, com a queixada de um jumento montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-lei. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse, pela mão do teu servo tu deste este grande livramento, e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em Lei, e dela saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou alento, e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acore, a qual está em Lei até o dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite, assim ficaram quietos a noite toda, dizendo, quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-as juntamente com a tranca, e pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, e lhe disseram, persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele, se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Assim ela as fixou com o torno de Tir, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou o torno do Tir,
juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: Como podes dizer, eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua fossa. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim à minha fossa, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua fossa se lhe foi. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei, como das outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava moinho no cárcere. Todavia o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se regozijar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente o povo, vendo, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra, e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita, e na outra com a esquerda. E bradando: Morra eu com os filisteus! Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer, do que os que mataram em vida. Então desceram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, tomando, o levaram e o sepultaram, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos.